A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 125º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 13, 14 e 15 do livro 2 de Samuel. A inspiração do dia: Aminon violenta sua meio-irmã Tamar. Absalão mata Aminon por vingança. E julgamento contra o reino de Davi, revolta e homicídios. No capítulo 13 destaca o versículo 1, Tamar, Aminon. A série de narrativas dos capítulos 13 a 22 evidencia o cumprimento do propósito de Deus, suscitando o mal contra Davi. Primeiro, o capítulo 13 registra o primeiro resultado dos pecados de Davi de concupiscência, adultério e homicídio. O incesto e o homicídio ocorreram dentro da sua própria casa, quando a concupiscência de Davi logo irrompeu seu filho Aminon. Segundo, uma vez que Davi arruinou a felicidade do lar de Urias, Deus arruinou a felicidade do lar de Davi. Muitas vezes Deus permite grandes sofrimentos sobre o transgressor, para que este ou esta temam a Deus e se desviem do pecado. No versículo 21 destaca Davi: muito se acendeu em ira. Davi ficou muito irado ao saber do estupro da sua filha pelo seu filho primogênito. Mesmo assim, não repreendeu nem castigou Aminon conforme deveria ter feito. Primeiro, a imoralidade sexual do próprio Davi com Batseba enfraqueceu, abalou e eliminou a sua própria capacidade de disciplinar seus filhos e dirigir seu próprio lar. Por Davi ser culpado no assunto, não teve autoridade nem moral para repreender seu filho. Seu próprio mau exemplo destruiu sua influência moral entre os que estavam sobre o seu teto. Segunda nota: segundo o novo concerto, os ministros da igreja devem ser exemplos de santidade, de modo que, ao falarem contra o pecado, não sejam passíveis de repreensão, por comprometerem os padrões de Deus revelados na sua palavra. No versículo 28 destaco: feri Aminon, então o matareis. Deus permitiu que a vingança de Absalão vingasse o crime de Aminon contra Tamar. Às vezes, Deus usa o pecado humano para realizar os seus propósitos, castigando um malfeitor através do pecado de outrem. No versículo 36 destaca o rei com muito grande choro. Depois de Absalão ter matado Aminon, Davi ficou prostrado de pesar. A agonia de Davi, resultante do castigo divino, não tem paralelo na história bíblica. Deus permitiu que o pecado e Satanás infligissem muitos sofrimentos a Davi. Ele foi perdoado por Deus e não sofreu o castigo eterno do seu pecado. Todavia, as consequências temporais, tanto naturais como divinas, continuaram sem diminuição até a sua morte. As ações de Absalão e de Aminon eram apenas o início do mal que Deus permitiu contra Davi, pois este desprezara a Deus e a sua palavra ao matar cruelmente Urias, a fim de encobrir seu pecado com Batseba. E no versículo 15, destaca o versículo 6. Assim furtava Absalão o coração de Israel. Absalão conspirou durante 4 anos para apoderar-se furtivamente do trono de seu pai, e o povo se voltava cada vez mais contra Davi. O sucesso de Absalão revela que Davi, por causa de seu pecado e a sua consequente incapacidade de administrar seu próprio lar, perdera muito do respeito do povo.
Sua capacidade de liderar, que antes se baseara na sua inabalável fidelidade a Deus, agora sofrera erosão por causa do seu pecado e da sua reputação gravemente maculada. E por fim o versículo 14. Levantai-vos e fujamos. Davi foi obrigado a fugir do seu próprio filho, que agora procurava matá-lo e ocupar o trono. Davi saiu de Jerusalém, subindo e chorando. Davi, provavelmente, lembrava-se do seu pecado e reconhecia que isso fazia parte da retribuição divina. Davi, agora um fugitivo, humilhado, aceitou humildemente a maneira de Deus agir com ele. Que a palavra do Senhor toque o seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente. Este é o verdadeiro canal em que você conhece a verdade, se alimenta com conhecimento e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.